Graça e paz, irmãos. Graças a Deus por esse tempo também de culto ao Senhor. Quando nós abrimos a palavra de Deus e esperamos com expectativa que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no nosso coração e que esse seja um tempo onde o Espírito Santo de fato exercite a sua palavra no nosso coração, não apenas de maneira intelectual, mas principalmente de maneira espiritual. Atos, capítulo 8. Você já deve ter percebido que nós estamos pregando uma série de mensagens a partir do livro de Atos. Domingo após domingo, o pastor nos orientou que nós estaríamos pregando uma série de mensagens no livro de Atos. Por que o livro de Atos? Porque Atos é o livro que conta a história da Igreja de Jesus Cristo. Não que os outros livros também não contem, mas Atos, de uma maneira bem específica, conta para nós o início da história da Igreja de Jesus Cristo, que é o povo de Deus. Porém, essa história, para ser bem compreendida, nós precisamos ampliar ela um pouco mais. Na semana passada, o pastor José trouxe para nós uma mensagem também, a partir do livro de Atos, lá no capítulo 3, estão lembrados? Em que ele narrou, então, um capítulo, um episódio da história de Jesus Cristo, o que aconteceu ali no capítulo 3, e ele nos convidou a fazer algumas perguntas, tá? Estão lembrados? E aí aquele episódio em que há uma manifestação sobrenatural de Deus, de cura. E o pastor José, então, convida a gente a perguntar, né? Por que aquilo que aconteceu naquela ocasião não tem acontecido mais dentro da igreja? E aí ele nos convida e nos desafia a pensar nesse aspecto. E aí ele faz a primeira pergunta dizendo para nós: será que aquilo não se repete mais, aquelas manifestações não se repetem mais porque Deus mudou? E aí todos nós fomos unânimes em dizer que não, né? Que a palavra de Deus nos deixa bem conscientes de que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Mas então ele fez uma outra pergunta para nós, perguntou: se Deus não mudou, a igreja mudou? E aí nós também fomos unânimes em dizer e admitir que a Igreja de Jesus Cristo mudou, sim, e era impossível não mudar. E hoje nós queremos olhar para mais um episódio, um outro capítulo, que conta um outro evento na história dessa igreja. Mas antes de olhar para esse texto, eu queria ampliar um pouco mais a história do povo de Deus, para a gente compreender algumas coisas que, quando nós nos aproximamos do texto, a gente não compreende. E aí eu uso uma ilustração para essa dificuldade, né? Quando a gente está lendo e a gente se aproxima muito das letras, é difícil ler, né? Mas tem aqueles que têm dificuldade de enxergar perto e enxergar longe. Mas, via de regra, quando a gente se aproxima muito de um texto, de uma palavra, é mais difícil de enxergar, de ler, não é? E quando a gente se afasta um pouco mais, a maioria das pessoas é assim, salvo essas exceções, a gente então enxerga um pouco melhor. E antes de olhar para esse episódio que a gente quer meditar aqui no capítulo 8, eu quero fazer isso na parte introdutória dessa mensagem. Quero convidar a gente para pensar, para ampliar um pouco mais essa nossa visão sobre a história do povo de Deus. E lembrar que o povo de Deus tem uma história contada na Bíblia
em duas partes, né? A primeira parte foi contada no Antigo Testamento, e lá no Antigo Testamento, pode voltar lá, por favor, na primeira? Lá no Antigo Testamento, o povo de Deus se chamava Israel, não é? No Novo Testamento, o povo de Deus mudou de nome, né? Chama-se igreja. Esse é o primeiro aspecto que a gente quer entender nessa história ampliada, para depois a gente chegar no capítulo 8. É importante a gente fazer esse exercício de ampliar, porque essa história, tanto a história do povo de Deus no Antigo Testamento, Israel, quanto no Novo Testamento, igreja, esse povo viveu uma porção de eventos históricos que servem de orientação para nós, tanto Israel quanto a igreja de Jesus Cristo. E a gente precisa também lembrar que a Bíblia não esconde os erros e os acertos nessa história, né? A Bíblia mostra para a gente uma série de erros que o povo de Deus cometeu quando Israel, e tem mostrado para nós uma porção de erros que a igreja cometeu também, agora a partir do livro de Atos, né? E essa igreja, volta de novo, está com pressa. Já vamos lá no próximo. Essa igreja, é preciso a gente conceituar bem o que é igreja, compreender. E eu trouxe essa imagem aí, para ajudar a gente a entender. A igreja é um grupo de pessoas reunidas debaixo da autoridade de Jesus e vivendo a partir das orientações da palavra de Deus, ok? Isso é igreja. Qualquer outro tipo de ajuntamento de pessoa onde não tenha esses três elementos, Jesus Cristo, as pessoas e a palavra, não pode ser chamado de igreja. Porque é essa palavra que deve ser a nossa única regra de fé e prática. O nosso relacionamento com Deus e entre nós precisa acontecer a partir das orientações que estão nesse livro, nessa palavra. E quando a gente foge desses aspectos, a gente é tudo, menos igreja. Então, ampliando um pouco mais, agora sim, no próximo slide, a gente tem aí um resumo dessa história do povo de Deus lá no Antigo Testamento. Por que a gente não vai falar de igreja? Vai. Mas eu preciso mostrar esse slide aqui, que é um resumo de toda a história de Israel acontecida lá no Antigo Testamento. E o que eu quero chamar a atenção é que a história de Israel é uma história de ascensão e queda. Quem já leu o Antigo Testamento tem condições de concordar comigo. A história de Israel começa lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão e promete a ele fazer dele uma grande nação. Ali, em Gênesis, no capítulo 12, começa o período de ascensão, né? Toda aquela história. E aí, quando chega lá no Egito, Israel é uma grande nação. É o ponto alto da história de ascensão de Israel. Mas lá em Josué, no capítulo 1, começa a trajetória de queda na história de Israel. E a consumação dessa queda está registrada em 1 Reis, capítulo 12, quando Roboão, filho de Salomão, sucede, após a morte de Salomão, sucede o pai, e os reinos do norte vão reivindicar alguns benefícios para esse novo rei, e ele diz não e promete ser mais duro com eles. Liderados por Jeroboão, o reino se divide.
E quando a gente chega no final do Antigo Testamento, o que aconteceu com o povo de Deus chamado Israel? Desapareceu. Deixou de ser uma nação organizada, política, socialmente, não existe mais. A Bíblia diz para nós que existe o remanescente de uma das 12 tribos, a tribo de Judá. Então a história de Israel é uma história de ascensão e queda. E a história da igreja de Jesus Cristo é diferente? Passa para o próximo, por favor. É exatamente a mesma coisa. É uma história de ascensão e queda. Mas nós temos uma boa notícia. E eu não trouxe essa mensagem para desanimar você. Mas então está tudo perdido, irmão? Então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos? De jeito nenhum. A intenção é justamente o contrário. Para que a gente tome consciência dessa trajetória histórica da Igreja de Jesus Cristo, e essa consciência produza na gente um cuidado maior enquanto somos igreja. Essa é a intenção. E nós temos uma tendência natural de achar que as coisas do passado eram melhores do que as coisas de hoje, né? E a Bíblia até diz que nós não devemos fazer isso. Então, nós podemos ser tentados a achar que a igreja de Jesus Cristo dos nossos dias é pior ou é melhor do que a igreja de Jesus Cristo no tempo bíblico, que começa lá em Mateus e termina em Apocalipse. A história da igreja de Jesus Cristo foi contada nesse período. A história foi toda contada de Jesus Cristo? Está contada? Tá. Apenas existem alguns eventos que ainda não se consumaram. Por isso eu coloquei aquele ponto de exclamação ali. Porque a história, a trajetória histórica da Igreja de Jesus Cristo é, de fato, uma história de ascensão e queda. Mas lá em Mateus, no capítulo 24, Jesus nos dá uma excelente notícia. Ele diz que essa trajetória de queda, ela não vai se consumar. Porque ele diz assim, que no final dos tempos, a fé de muitos se esfriaria tanto, a ponto dele ter que abreviar essa história. Jesus, isso não foi eu que falei, não precisam ficar assustados, mas o próprio Jesus disse que ele ia abreviar, antecipar o final dessa história. E nas palavras do próprio Jesus, ele diz assim, se eu não fizer isso, o que vai acontecer? A trajetória de queda vai se consumar. Israel teve uma trajetória histórica de ascensão e queda. A igreja de Jesus está no mesmo caminho, uma história de ascensão, e a gente está no período de queda também. E é interessante que essa queda, é lógico, né? Que essa queda inicia exatamente no ponto alto da ascensão, que é lá em Atos, capítulo 2, começa ali já. A igreja cresce, o Espírito Santo de Deus vem, e a igreja começa a crescer, e aí a gente lá no capítulo 6 de Atos, a gente já começa a assistir alguns problemas acontecendo dentro da igreja. Por que eu estou falando isso? É só para conscientizar a gente, não é para desanimar, pelo contrário, é para nos animar, para que a gente tome alguns cuidados como igreja. E quando a gente lê alguns episódios no Novo Testamento sobre essa igreja, a gente vê essa igreja cometendo erros e acertos também. E eles estão registrados lá para servir de alerta para todos nós. Portanto, a história da igreja de Jesus Cristo é uma história de ascensão e redenção. Porque Jesus vai abreviar, vai
antecipar a sua volta e arrebatar a sua igreja. Mas eu insisto em dizer, não é por causa disso que nós vamos viver agora de qualquer jeito. Pelo contrário, a intenção aqui é que a gente tenha um cuidado maior ainda ao viver os nossos relacionamentos dentro da igreja de Jesus. Nós temos que prestar muita atenção na palavra de Deus. E estar examinando a gente, o nosso comportamento está em harmonia com a palavra de Deus? Esse relacionamento que nós temos com Deus e com o próximo dentro da igreja está em harmonia? Ok. Podemos passar para o próximo? O último slide? Agora sim. Depois de fazer essa ampliação da história do povo de Deus, agora a gente vai olhar para o capítulo 8, e existem 3 episódios aqui dentro do capítulo 8, mas nós vamos olhar para um apenas, né? O capítulo começa falando da história de perseguição da igreja. E aí, em seguida, ele fala então esse episódio aí, ele conta a história, melhor, ele conta a história depois, né, do evangelista Filipe, evangelizando um alto funcionário do reino da Etiópia, né? O capítulo encerra com essa história, mas no meio do capítulo, ou imediatamente após esse relato do início da perseguição, nós temos esse episódio aí, em Atos capítulo 8, do 9 ao 25, nós temos a história de um cristão em busca de sucesso. E a gente vai ver nesse texto que esse é um comportamento reprovável. E aí a gente já pode ir fazendo a aplicação desse texto e trazendo para a vida da gente. Será que esse problema que aconteceu lá em Atos, no capítulo 8, só aconteceu lá? Essa história, será que tem se repetido nos nossos dias? Ou é só lá na igreja da França que isso acontece? Será que nas igrejas do Brasil, nós temos cristãos em busca de sucesso? Com esse tipo de comportamento? E eu coloquei ali o cristão entre aspas, porque a gente pode perceber no texto que esse cristão era um cristão mais ou menos. Era um cristão 1,99, né? E aí a gente pergunta, será que existe cristão 1,99 dentro da igreja de Jesus Cristo? Porque lá em Atos tinha, está aí. Então, esse comportamento reprovável, registrado em Atos no capítulo 8, é a dramatização, é uma história que serve de alerta para a gente. Para que a gente esteja, cada um de nós, nos avaliando nesse sentido. Será que nós estamos fazendo parte dessa igreja em busca de sucesso e motivados por sucesso? Atos capítulo 8, verso 9. Obrigado, irmãozão. Então, um pouco antes, a gente vê aquela história da perseguição, né? E essa perseguição, então, faz com que os discípulos de Jesus sejam banidos da cidade de Jerusalém, e isso é bom, né? Porque aí o evangelho começa, então, a ser proclamado em outras cidades, e se Deus não tivesse permitido essa perseguição, provavelmente teriam ficado só em Jerusalém, que é gostoso, estava gostoso, né? Espírito Santo de Deus já tinha sido ministrado sobre a igreja em Atos capítulo 2, houve algumas manifestações sobrenaturais depois, além do Pentecostes, quer dizer, a igreja estava bombando. E o crescimento exponencial da igreja, a igreja está vivendo um período de ascensão, de crescimento extraordinário. E aí, Deus então permite que a igreja
passe por esse momento de perseguição promovido por Saulo, membro de um partido judaico, ele era fariseu. Muito bem. Por causa disso, eles vão, os discípulos são banidos de Jerusalém e vão para uma cidade próxima de Jerusalém, chamada Samaria. E aí a história começa lá, o verso 9. Morava ali, nessa cidade, né, um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: esse homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo eles os havia deixado assombrado com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados. Tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu. E depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso, ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. E aí é engraçado, né? Porque parece um pedido justo, né? Não fosse oferecer dinheiro, se o texto não falasse para a gente que ele pediu dinheiro, e se a gente tirasse, só para fazer um exercício, tirasse essa parte aqui que ele pediu dinheiro, e estivesse só registrado assim, que ele pediu para que tivesse essa capacidade de impor as mãos sobre as pessoas, para que elas recebessem o Espírito Santo, seria um pedido nobre, né? Mas ele ofereceu dinheiro. Qual a intenção dele? O verso 20. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. E a Bíblia, na linguagem de hoje, rasga o verbo mesmo, né? Vai para o inferno, você e o seu dinheiro, Satanás. Fico pensando que as traduções, mesmo que queiram mostrar para a gente isso, fazem isso de uma maneira muito polida, né? Mas a coisa deve ter baixado o nível ali também, né? E, pois bem, arrependa-se. Vamos voltar um pouquinho. O verso 20. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não
é honesto diante de Deus. Eu imagino que eles fizeram essa repreensão orientados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Depois eu não consigo ver na Bíblia se Simão realmente se arrependeu, se ele se tornou um cristão de verdade. Mas o que a gente vê nesse texto é que, de fato, a gente tem condições muito tranquilas, né, de colocar aquele cristão ali entre aspas, né? Porque esse comportamento de Simão não é um comportamento próprio de um cristão. A gente pode concordar com isso? Dá para dizer isso mesmo? E será que a Igreja de Jesus Cristo tem cristão com comportamento impróprio? Tem. E está assim. Por quê? Porque o próprio Jesus, lá no capítulo 7, ele diz assim, que naquele dia, que dia é esse? O dia do juízo. Quando todos nós vamos comparecer na presença de Deus, ele diz assim, muitos virão reivindicar a salvação, dizendo, Senhor, no teu nome a gente fez isso, fez aquilo e tal. E Jesus vai dizer o que para esses? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então a gente tem condições de dizer que a Igreja de Jesus Cristo tem cristão, 1,99, e o desafio nosso é que a gente não fique olhando para encontrá-los, mas que a gente olhe para dentro da gente mesmo, né? Será que eu sou esse tipo de cristão? Um outro episódio que pode ajudar a gente a dizer isso, né? Que existe cristão 1,99 dentro da igreja, é a parábola do joio, né? Uma história. Eu fui lá na internet e olhei para ver que eu não conheço a planta joio, né? E parece mesmo com o trigo. O próprio Jesus falando também. Então, esse comportamento impróprio de Simão, que a Bíblia diz que era um feiticeiro, e algumas versões dizem que ele era um mago, esse cara tinha um negócio na cidade de Samaria, que era fazer feitiçaria. E aí, quando Filipe chega e começa a pregar o evangelho, e o público dele, os clientes dele começam a se converter, ele diz o quê? Eu não sou bobo nem nada. Estamos juntos. Vai lá e sinaliza. Mas você pode perceber no texto que ele fica o tempo inteiro, né, acompanhando os apóstolos, os discípulos de Jesus, mas com uma segunda intenção, né? Os milagres que estão acontecendo. O verso 13 diz que ele ficou muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Mas eu acho que o Simão pirou o cabeção mesmo, lá no verso 17, quando Pedro e João colocaram a mão sobre as pessoas e o Espírito Santo de Deus falou, nossa, velho do céu, rachei o coco agora de ganhar dinheiro com esse negócio. E imediatamente se propõe a comprar aquele dom, oferecendo dinheiro. Olha que negócio doido. Será que a gente está enxergando isso dentro da Igreja de Jesus Cristo hoje? Está assim. Por isso que eu pedi que vocês me acompanhassem na parte introdutória dessa mensagem, para a gente ampliar a história. Porque a gente pode achar que não, é só coisa de hoje. Desde que o mundo é mundo. Né? Então, eu sempre, quando a gente faz comparações com o passado, a gente percebe que muita coisa mudou, é verdade.
Será que a igreja de Jesus Cristo, ela é a mesma da igreja de Atos? Impossível, não tem como. Não há nenhum problema que algumas mudanças tenham acontecido. O que nós não podemos mexer é na essência dessa igreja. Porque lá no capítulo 2, a gente vê uma descrição da essência dessa igreja. Qual era a essência da igreja? E essa essência chegou aos nossos dias? Chegou, graças a Deus. Se não fosse assim, a gente poderia fechar isso aqui e abrir um restaurante, uma oficina mecânica. Mas a essência da igreja de Jesus Cristo chegou aos nossos dias. A gente vê um movimento na história do cristianismo de pessoas se levantando e querendo fundar um modelo exatamente igual à igreja primitiva. Impossível. Mas a essência veio e chegou aos nossos dias. E a essência dessa igreja está lá no capítulo 2. Qual é a essência? Qual é a parte principal da igreja de Jesus Cristo? Que está lá no capítulo 2. O temor a Deus. Esse temor é promovido por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Gente, se nós tirarmos o Espírito Santo daqui, esse nosso ajuntamento não serve para nada mais. Esse ajuntamento só traz para nós benefícios espirituais porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Amém? Você acredita nisso? Ele está aí? Você sentiu a presença dele aí? Essa é a essência. Agora, o Simão, esse cara, ele tinha um negócio. Eu imagino que, a gente podia fazer uma ilustração, imagina que ele tivesse um quiosque de cachorro-quente, e ele tinha uma carteira de clientes, e aí ele começa a perceber que os clientes dele estão interessados por um outro produto. O que ele faz? Opa, vou comprar desse produto. E o grande comportamento repreensível de Simão é exatamente esse. Um cristão em busca de sucesso. Esse tipo de comportamento está registrado em Atos no capítulo 8, para servir de exortação para nós. Se em algum momento nós nos ajuntamos como Simão fez, será que nós nos ajuntamos com essa igreja em busca de sucesso, em busca de uma promoção social, uma promoção financeira? Porque se essa for a nossa atitude, esse é um comportamento reprovável. Eu não sei. Mas o Espírito Santo de Deus sempre me convida a me examinar. O que você está fazendo no meio daquele povo lá? O que você está fazendo no meio do meu povo? E toda vez que eu me comporto fora do que está estabelecido aqui, registrado na palavra, contado nas histórias, tanto de Israel quanto da igreja de Jesus Cristo, o Espírito Santo me convida a repensar o meu comportamento. E me convida a voltar à palavra e me mostra, né? Olha o que aconteceu com aquele doido lá. Então, o que nós precisamos prestar mais atenção é que a história da igreja de Jesus Cristo, ela é uma história que tem uma trajetória de ascensão. Quem viveu antes de nós até Atos capítulo 2, viveu o período da ascensão. Quem nasceu depois, todos nós estamos vivendo no período da queda. E a boa notícia é que essa queda não vai se consumar, porque o próprio Jesus disse para nós,
que ele volta, arrebata essa igreja, antecipa a sua volta, porque lá em Apocalipse, a gente já vê que essa trajetória de queda, né? O auge, né, da queda, da trajetória de queda, é de fato Apocalipse, quando Jesus manda João escrever as 7 cartas às 7 igrejas. E aí a gente vê ali o próprio Jesus denunciando uma porção de erros doutrinários da igreja dele, repreendendo as igrejas. E aquelas igrejas representavam todas as igrejas da época. E aquelas repreensões são válidas para os nossos dias. E nós precisamos entender que nós estamos vivendo também. Será que o nosso sistema doutrinário desta igreja, Igreja Batista, será que a Convenção Batista Brasileira, quando nos entregou essa convenção doutrinária que nós seguimos, ela cometeu algum erro? Cometeu, infelizmente cometeu. Assim como os nossos irmãos das outras denominações também estão debaixo de um sistema doutrinário criado por homens. Não precisamos nos desesperar. Nós só precisamos agora prestar mais atenção. E estar o tempo inteiro, né, dia após dia, fazendo essa avaliação, para que a gente não cometa esse erro, né, de querer fazer parte da Igreja de Jesus Cristo simplesmente para buscar sucesso ou para desenvolver um negócio, né, e o sucesso vem junto com esse negócio. Esse episódio é um episódio de erro gravíssimo na história da Igreja de Jesus Cristo, mas eu repito, aconteceu só lá? Não. Tem se repetido. Porque a essência da natureza humana, as pessoas dessa época, na sua essência, são exatamente iguais a nós, né? E aí eu gosto de usar uma outra ilustração também, né? Será que se a gente, vamos falar de bicho, né? Os animais da época de Jesus são, na sua essência, os mesmos dos nossos dias? O comportamento deles pode ser diferente, né? Por exemplo, os cachorros da época de Jesus, se a gente pegasse, pudesse voltar lá no tempo, pegasse um cachorro, trouxesse para os nossos dias, e pegasse um cachorro dos nossos dias e colocasse os dois juntos, dava para ver alguma diferença, sim, no visual? Não, tudo é cachorro, late. O cachorro de hoje late, o cachorro daquela, na essência não mudou. Agora, é claro, né? O comportamento mudou? Mudou. O que os cachorros faziam naquela época não fazem mais hoje, né? Mas não é porque são melhores ou piores, é porque não tinha as coisinhas que tem hoje, né? Cachorro nem sai mais para caçar, né? Então, na essência, a nossa natureza é a mesma. E não é que o mundo melhorou ou piorou. Porque na essência nós estamos nos comportando da mesma maneira. Por isso essas repreensões, essas exortações estão registradas aqui, para que toda vez que a gente lê, a gente se lembre que a gente deve evitar esse tipo de comportamento. Amém? Vamos ficar de pé?